Olá a todos. Esse é o nosso terceiro encontro da série O Fio da Periferia. O Fio da Periferia partiu de um convite do Instituto Moreira Salles para a Agência de Redes para a Juventude realizar uma ação online que ficaria abrigada no seu site, e a agência propôs realizar uma série de encontros para conversar com artistas, ativistas e comunicadores que trabalham, atuam, vivem, possuem origem nas periferias, sobre o que eles estão fazendo durante a pandemia. A ideia Fio da Periferia segue um pouco o rastro do mito de Ariadne, que jogou um fio de lã para Teseu conseguir sair do labirinto do Minotauro. Imaginando que estamos no meio de um labirinto, quais são os fios que os artistas e ativistas de periferia, favelas, subúrbios estão inventando para agir e criar nesse período da história. O Fio da Periferia vai ficar abrigado como um documento para pesquisa sobre este momento na realidade do país. O encontro de hoje é bem especial. A gente vai conversar sobre o mundo das palavras em disputas nesse momento da pandemia. Uma das características que a gente está vivendo é uma grande disputa na opinião pública, particularmente nas redes sociais, em torno da questão da palavra, e nós trouxemos talvez dois dos principais ícones dessa geração de cultura e periferia para conversar com a gente em torno da produção da palavra. E estamos conversando hoje aqui com a Ana Paula Lisboa, escritora, e Gessé Andarilho, também escritor, e entre tantas outras coisas que eles realizam. E também para comentar aqui, Júlio Demir, grande parceiro de muitos anos, criador da FLUP, que vai comentar. Como é que vai ser o nosso encontro de hoje? Parecido com os anteriores, se você já assistiu aos anteriores, esse é bem parecido. Eu começo fazendo duas perguntas para os nossos convidados, uma pergunta de cada vez, eles respondem essas perguntas. Depois eu faço uma pergunta para o Júlio Ludemir, e ele faz uma pergunta para os dois convidados. Após a resposta dos nossos convidados, eu abro para a pergunta de quem está aqui, que se inscreveu assistindo com a gente, e a gente abre e eu explico como vai ser essas perguntas, e depois eles respondem e a gente volta na gente para as considerações finais. Seguindo, então, o nosso caminho, muito obrigado novamente. Estar com vocês é sempre uma inspiração. Vocês criaram trajetórias muito importantes que afirmaram toda uma visão da potência da periferia e também inspiram novas gerações. A minha primeira pergunta, então, seria para a Ana Paula. Ana, a gente tem acompanhado as tuas colunas no jornal o Globo e também os teus posts na rede social. Você é muito presente e você vem tratando, né, o tema do racismo de diversas maneiras, com diversos endereços no teu texto, para quem precisa aprender, também se posicionando em defesa de casos que acontecem. E a gente está vendo o ambiente virtual, mesmo no momento de pandemia. Com o primeiro momento, a gente teve esse mundo virtual, no primeiro momento da pandemia, teve um grande disparo de solidariedade online. Tiveram algumas semanas iniciais que as redes sociais pareciam um grande lugar de articulação de solidariedade e funcionou em muitos casos. Solidariedade guiada, inclusive liderada por pessoas, jovens, coletivos, ONGs, movimentos de periferia, incendiaram as redes sociais. Logo após, né, a rede ficou muito polarizada em torno da disputa política sobre a pandemia, de quem dizia que não estava acontecendo nada, liderado pelo presidente da República, e de quem tentava mostrar que estava acontecendo alguma coisa. E agora a gente tem esses acontecimentos em torno, acontecimentos racistas no mundo, e vem uma onda importante de debate sobre o racismo na rede social. Porém, muitos ataques a quem está escrevendo, denunciando. Eu queria um pouco, assim, uma reflexão tua para começar,
Como é que você está percebendo, você que não fala disso apenas de ocasião, você vem desenvolvendo, desde que você começou a escrever a sua coluna, uma visão quase que pedagógica para a sociedade sobre o racismo e, às vezes, de maneira muito convidativa para o leitor entender, até mais do que deveria, diante do que significa o racismo estrutural na vida das pessoas negras e da sociedade brasileira. Você já sofreu algum ataque nesse momento de pandemia? O que está acontecendo com o debate sobre racismo neste momento da pandemia, na sua visão? Oi, Marcos, Júlio, Gessé, todo mundo, prazer, obrigada pelo convite. Não sei, estranhamente, eu não consigo ver muita diferença. E até me surpreendo com quem vê assim, coisas muito absurdas, e a minha fala sempre tá, mas você estava prestando atenção em que antes? O que você não estava vendo, né? Porque a gente estava falando disso há muito tempo, há muitos anos, né? Há pelo menos, sei lá, 500 anos no Brasil. Como eu escrevi até na última coluna, né? Foi a minha 106ª coluna, e a sensação que eu tenho é que eu estou escrevendo a mesma coluna 106 vezes, né? Porque muitas coisas são, enfim, são repetições. Eu acho que a minha forma pedagógica é muito natural, assim, nada natural, né? Mas, de alguma forma, eu tenho uma formação pedagógica. Eu sou aluna de projeto social, depois eu virei educadora de projeto social. Então, a minha formação como pessoa é uma formação pautada no Paulo Freire e na educação comunitária, no fazer junto, no ensinar e ao mesmo tempo aprender. Então, essa acaba sendo a minha única forma, ou a minha forma mais verdadeira de escrever. Então, e eu também acho que eu faço isso também um pouco sem perceber, e depois eu fico até um pouco de saco cheio de estar tão pedagógica de mim mesma, assim. Eu acho que nesse momento as pessoas, especialmente as pessoas negras, estão muito de saco cheio. Um pouco um grande basta e um grande cansaço. A gente tem um cansaço coletivo. Até hoje, uma das minhas orientandas no processo da FLUP, que acho que o Júlio pode falar melhor depois, angolana, né? A Sara escreveu um texto no grupo que a gente tem no WhatsApp falando sobre cansaço e falando do nosso cansaço coletivo. Eu sou uma pessoa que eu já nasci cansada. E é um cansaço partilhado com a minha geração, com a geração que veio antes e talvez com uma geração que ainda está se formando. Que é um cansaço baseado nisso, de estar sempre falando as mesmas coisas, de ter que estar sempre ensinando, de ter que estar sempre lutando, sabe? É uma luta assim que não acaba. E é uma luta que dão pra gente, e é uma luta também que a gente busca, porque e até é um dos temas que eu quero muito falar com as minhas orientandas nesse processo, porque nessas últimas semanas, uma das coisas que mais me perguntaram foi mas qual é o papel da sua escrita, da sua literatura para as pessoas negras? Ou como é? Uma das coisas que mais me perguntam na vida é como que você se sente motivando outras gerações de meninas negras, não sei o quê. E é um peso muito grande a gente ter que não só ser escritor. A gente já vive num país que tem, sei lá, 38 milhões de analfabetos funcionais. A cada 2 analfabetos, a cada 3 analfabetos, 2 são mulheres. E, em sua maioria, são mulheres negras. Então, você tem que escrever, rompendo todo o ciclo familiar de analfabetismo ou de analfabetismo funcional, ou ser a primeira a entrar na universidade. Aí você tem que fazer tudo isso, aí você tem que ler muito, porque para ser escritor você tem que ler, aí você tem que correr atrás de leitura, porque você não é uma pessoa que cresceu com livro, né? Eu estou olhando aí sua biblioteca aí atrás de você, assim, é isso. A sua filha com certeza
já tem, né, pelo que eu vejo em própria rede social, um contato com o livro que a maioria das pessoas negras não tem, que eu, por exemplo, não tive. Então, você está sempre atrasado na leitura. Aí depois, né, Gessé está abrindo lá a biblioteca, lá na comunidade dele, para ver se as crianças deixam de ser menos atrasadas em tudo que a gente se sente atrasado a vida inteira. Aí você tem que ficar lendo. Aí depois você vira, ou se sente, ou se coloca no lugar de escritor. E aí não basta ser só escritor, você ainda tem que carregar o peso de a sua escrita ter um sentido amplo, a sua escrita tem que mudar vidas e pessoas, a sua escrita tem que inspirar novas gerações. A gente nunca pode só escrever por escrever. A gente não pode nunca fazer um filme só por fazer um filme. A gente não pode nunca criar um projeto só por criar um projeto. Sempre tem uma grande missão de mudança de mundo, que é uma missão que é muitas vezes só nossa, né? E eu acho que o que a gente está tentando falar agora é que essa missão não é nossa, ou não é só nossa. Essa missão ela tem que ser dividida com a sociedade inteira, porque o racismo é uma coisa que a gente sente, mas não é um problema nosso, não é um problema só nosso. Esse é um problema de todo mundo. E aí, muitas vezes, e estão muito certos nisso, essas explosões, esse cansaço, vem de diversas formas, né? Vem escrevendo um texto, vem escrevendo um post, vem escrevendo um livro, ou vem botando fogo numa delegacia, porque cada um exprime o seu cansaço de formas diferentes. E acho que é isso. Não sei se eu respondi. É interessante essa imagem do cansaço, porque é bom, né, para melhorar o ouvido, para ouvir o cansaço, que esse cansaço que você fala não é um cansaço de alguém que cansou um dia, depois de um dia de trabalho, de uma atividade. É um cansaço de vidas, de gerações. É um cansaço muito, muito pertinente de você apontar e reclamar nele. O cansaço é uma forma de dominação, né? Inclusive, deixar cansado é uma forma de dominação. Sim, você não tem forças para ter energia, nem mental, nem física, para pensar em nenhuma mudança quando você está cansado. Sim. Você só quer descansar, você só quer tomar cerveja na esquina. Sim. E é impressionante, né, Ana, assim, a segunda pergunta para você, é impressionante que a Covid tinha uma grande comoção, não sei se vocês concordam com isso, no princípio, na sociedade como um todo, não estou falando de A ou de B, no começo da pandemia. Eu li um artigo interessante essa semana, que um jornal dos Estados Unidos, né, que apontava que o vírus venceu. À medida que o vírus ganhou o endereço dos mais pobres, que ficou claro que os mais ricos conseguiriam se proteger com o confinamento, com a quarentena, o assunto dos vírus está deixando de ser uma grande comoção e está virando um debate quase técnico. A economia voltou a ter mais força, assim. E esse endereço, na maioria, se esconde um pouco esses dados, mas tudo que a gente está vendo, eu estou acompanhando os dados, a maioria da população que vai morrer de Covid é uma população negra, pobre, tem um endereço muito claro e a sociedade vai se descolando, assim, né? São dois, acho muito pertinente o debate do racismo ter acentuado nesse momento, porque também é um debate pertinente ao que está acontecendo agora com essa população. Não sei o que você pensa um pouco sobre isso. Sim, eu acho que, inclusive, esse movimento de... Não sei se pode xingar aqui, mas de tacar o foda-se, tá na rua... também tem a ver com isso, né? Porque é uma percepção de que a gente vai morrer de qualquer jeito. Então, e eu, inclusive, já escrevi uma coluna sobre isso, né? Sobre os caminhantes, assim, que é melhor morrer em movimento do que morrer parado. Então, tá, a gente vai pegar Covid, tá, a gente vai morrer, tá, mas a gente vai levar algumas coisas junto com a gente. Algumas coisas vão ser quebradas. E as pessoas se comovem muito mais com vidraça quebrada, com carro, com fogo, do que com corpos negros mortos. Isso já é algo muito comum, assim. Inclusive, a própria divulgação e toda a mídia em cima de tudo isso que tem acontecido, muita foto, muito... Eu falo isso, né, desde o assassinato da Marielle, que
a gente não tem descanso nem morto. É um cansaço que continua quando você morre, porque a sua cara está o tempo inteiro no mundo, o tempo inteiro estão gritando seu nome, o tempo inteiro estão usando, inclusive, o seu nome, de N formas, o tempo inteiro estão, enfim, usufruindo da nossa imagem, do nosso corpo, do nosso nome, para coisas que não são necessariamente que são para gerar realmente mudanças estruturais. Eu nem tenho usado muito essa palavra estrutural, porque o racismo estrutural já virou uma palavra banal, eu já nem uso mais. Mas são sempre mudanças ou gritos, ou fotos, ou compartilhamentos muito superficiais. Hashtags, que não são realmente pessoas preocupadas com uma mudança estrutural. Assim, é só cada um fazendo o que acha que pode e utilizando muito da nossa imagem. Por isso que eu, enfim, estou dizendo isso, né? Que o nosso corpo, ele é um corpo muito banal, ele é muito banalizado, ele é muito para o bem, para o mal, sabe? Desde o lugar da mulata, do carnaval, até um cara sendo marginal, sufocado na rua, assim, sabe? Quando, sei lá, eu acho esse tipo de coisa muito... não sei... muito ácida para qualquer pessoa, assim. Eu não sei como é que as pessoas têm muito estômago para assistir isso. Mas assiste porque parece que é o normal, o natural, ou, enfim, banal mesmo. Obrigado, Ana. Gessé, nesse momento da pandemia, assim, né, o governo não conseguiu chegar com apoio, inclusive tem promessas de cestas básicas que não chegaram, hospitais de campanhas que não saíram, mas, ao mesmo tempo, a gente viu muita ação, primeiro de solidariedade, produção de conteúdo, disputa em território, que vieram a partir de gente da geração de cultura e periferia, né? A periferia cultural. Você tem muita gente que estava metido em rolês culturais na periferia, que estão liderando ações de solidariedade na prática, sem muito narrativa. Eu brinco que em quase toda a favela do Rio de Janeiro hoje você tem um jovem, pelo menos, atuando. Tem uma geração de ativistas sendo forjados durante a pandemia. Você está escrevendo um blog nesse momento, e eu estou acompanhando, e você vem falando um pouco da realidade local, do que acontece com você. É bem interessante que você está fazendo lá, registrando esse momento. Manda até recado para as pessoas prestarem atenção no vírus, com seu jeito de humor. Você também usa a rede social para isso, mas você também está no meio da criação da biblioteca, que era um projeto antigo e que entrou agora, também está participando de várias, fazendo sarau, debates. Você é uma pessoa que leva a palavra, né? Se a Ana disputa muito essa palavra escrita, você também, além de romancista, a gente já conversou recentemente na coleção de livros lá que eu estou curando, e a gente analisou a tua obra sobre isso, mas hoje eu queria um pouco focar nesse lado, assim, além das pessoas que estão fazendo solidariedade, tem gente da periferia também focado muito na palavra, para tentar alertar as pessoas, fazer ações. Você está metido nisso tudo, você está fazendo um blog da tua experiência pessoal, você está mobilizando uma ação comunitária para dar resposta, né, a essa construção de uma possibilidade de superação de mazelas históricas, como a Ana coloca, mas de também coisas imediatas. Como é que estar vivendo isso agora e ter como instrumento a palavra dentro de um lugar que a Ana narra, que as pessoas não leem? Qual é a força da palavra nesse momento? Assim, como é que você se agarra e desenvolve ela, seja escrevendo, palestrando, criando biblioteca? Como é a palavra para atuar nesse momento da pandemia? Dentro de uma favela, de um conjunto habitacional com Antares, como escritor que você se transformou? Como é isso? Assim, como você está vendo esse uso da palavra? Você pensa na palavra que você vai usar nesse momento também para agir sobre o que está acontecendo? Então, a palavra ela é muito importante, ela tem uma força muito grande na nossa sociedade. É através da palavra que muitas pessoas são dominadas, enfim, conhecereis a verdade, ela vos libertará, ouvir a palavra. Então, assim, muitas pessoas utilizam na palavra
para poder conseguir trazer benefícios próprios, sabe? Então, eu cresci no meio de palavras, eu cresci em igrejas evangélicas, eu cresci ouvindo palavras de políticos também que iam na favela, prometiam coisas e utilizavam aquelas palavras para benefício próprio. E então, desde quando eu comecei a gostar dessa palavra escrita, né, dessa leitura, eu quis dividir um pouco desse prazer da palavra e dessa força da palavra no sentido da transformação, né? Então, quando eu publiquei o primeiro livro, muitas pessoas, assim como eu, no passado, não tinham tantos hábitos de ler, mas já tem aquele hábito de consumir palavra através da música, através de, sei lá, da própria palavra que é dita, né, que as pessoas ide pelo mundo e pregar e falar para todas as criaturas, né, no caso da religião que fala de Jesus, que fala de Deus, mas eu vi nessa possibilidade da palavra essa força da mudança. Então, quando você pensa num país, né, como a Ana Paula falou, os dados aí que não sei quantos milhões são analfabetos funcionais, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a livro, né? Mas eu, apaixonado pela leitura, pela escrita, eu comecei a me envolver no movimento dos saraus, porque no sarau são as palavras arrancadas dos livros e jogadas ao ar, jogadas ao vento. Aí vem o movimento de slam, que as pessoas estão debatendo, defendendo a sua ideia com palavras, que essas palavras tocam, palavras mudam. Então, eu me agarrei nessa força das palavras, e a minha militância hoje é a partir da palavra, né? O meu combustível e a minha força são as palavras, né? Então, assim, eu sempre fui um cara que gostei muito de brincar com as palavras, hoje eu estou levando a palavra a sério. Então, quando eu descobri, por exemplo, que um posto policial de Antares, que aprisionou durante muito tempo aquela comunidade, aquela favela, estava sendo desocupado pelo governador, pelo Estado, e como eu acredito, e eu vi uma palavra de alguém cantada, que no caso acho que foi o MV Bill, que fala que ocupar vários espaços é o nosso plano de paz. Então eu achei nessa possibilidade de ocupar esse espaço, que era o posto policial, o antigo posto policial, e levar palavras para ele, né? Levar uma biblioteca comunitária para Antares. Então, assim, quando a pessoa me chama para participar de uma live, por exemplo, no Instagram, no Facebook, aonde for, e eu sei que vão ter pessoas escutando, e eu vou poder utilizar essas palavras como ferramenta de transformação, eu vou usar, Faustino. Então, assim, ocupando com palavras. Foram palavras que me moldaram, que me mudaram. Então, se eu vejo que palavras têm o poder de transformar, eu vou transformar, maluco. Vou partir para cima, tá ligado? Então, assim, aí que você falou, pô, a gente está no período de pandemia, coisa e tal, pai bola, tem que ficar confinado. Como é que se abre uma biblioteca nesse momento? Em primeiro lugar, o prédio ainda não é 100% nosso, assim, a gente está naquela conversa, o comandante já aceitou, mas falta sair no diário oficial que realmente o governador desativou o DPO. Mano, eu falei, eu vou aproveitar esse momento de quarentena, ninguém vai botar mesmo, vou cair para dentro, vou começar com a reforma. Eu não fiz mutirão porque eu estou respeitando o isolamento, aí eu sozinho, ou eu e mais um só ali no sapatinho de máscara, tá ligado, mano? E caindo para dentro da biblioteca. E a gente vai inaugurar ela agora, semana que vem, já na força, não no sentido das pessoas ficarem lá lendo livro, mas as pessoas irem lá pegar um livro e ler em casa, porque as pessoas vão levar as palavras para suas casas e vão participar dessa mudança em suas casas, vivendo esse confinamento. Então, assim, ô Faustino, como você falou que tem vários jovens realmente atuando, porque como a Ana Paula falou, a gente não basta só a gente fazer a nossa arte, manifestar o nosso texto, nossa música, nossa cultura. A gente tem que fazer algo mais, a gente é cobrado pela sociedade como se a gente tivesse o poder que eles têm, quer dizer, para outra parte da sociedade, que nós também somos sociedade. As pessoas exigem da gente, ô Faustino, ô Júlio, ô Ana, que a gente tenha o poder da transformação. O que você faz pela sua favela? As pessoas perguntam para mim, Ana Paula, direto. Disse, o que você está fazendo para mudar a sua favela? Para mudar as favelas? O que você faz? Eu perguntei, o que você faz, cara? Você tem muito mais condições de fazer do que eu e está cobrando de mim essa responsabilidade? Então me ajuda, vamos fazer junto. Não sou eu que tenho que transformar a favela toda, Ana Paula Lisboa. Transformar os jovens da periferia em pessoas, em leitores, em estudiosos. Somos nós, isso aí é a sociedade inteira. Mas as pessoas colocam esse peso, Ana Paula, nos nossos ombros, como se a gente tivesse essa força toda de fazer tudo isso. A gente faz porque a gente gosta, né? Porque a gente cresceu em favela, comunidade, né? Que chama de comunidade, que é comunidade. Então, se a gente sabe que uma parada é boa,
Da favela você abre uma lojinha de açaí, daqui a 2 dias tem 3 lojas de açaí do lado. Tu monta um lava-jato, Faustino, tem 15 lava-jato do lado do teu. Então, assim, quando a gente começa a escrever, a gente quer que todo mundo imite, a gente também que escreva, que também leia, porque a nossa vida mudou e foi transformada pela leitura, no caso a minha, acho que da Ana Paula também. Então, a gente quer que as pessoas nos imitem também, o Faustino. Então, assim, Maravilha. é ser imitado, porque a gente imita muita coisa. Eu imito muito o Júlio Ludemir, eu imito muito o Marco Faustini, que veio de Cesarão e dominou o cenário cultural do Brasil. O Júlio Ludemir com o jeito de escrever maneirinho, tá ligado? Pai bola, que atinge lá o pensamento da galera. Então, é imitando um pouquinho o Faustini, imitando um pouquinho a Ana Paula, imitando um pouquinho o Júlio Ludemir, que eu vou fazer uma parada com as palavras e vão ter pessoas que vão me imitar, que vão imitar a Ana Paula, e é de imitação em imitação que a gente vai conseguir mudar essa parada, eu acredito, tá ligado? Cansaço rola, Ana Paula, muito, muito cansaço. Mas eu aprendi que quanto mais você vai ralando, mais cansado você vai ficando, seu corpo vai aguentando mais, vai virando calo, tá ligado? Então, assim, Ok. tô cansadão também, tá ligado? Tô cansado e tô gordinho, mas aí a gente não vai parar, tá ligado? Ô, Gessé, maravilha, né? Uma pedagogia da imitação. Muito bom. Uma pergunta, a gente já conversou sobre isso lá no dia da entrevista, sobre a sua obra, que a gente se debruçou, Júlio também. Você... Incrível isso, você está vendo a oportunidade do meio da pandemia de criar uma biblioteca. Isso é histórico, isso é o fio da periferia, né? Que a periferia cria. Mas você também, e uma das coisas que eu mais gosto na tua obra como escritor, é a tua capacidade de descrever comportamentos sociais dentro da favela. As pequenas traições, os desejos, os comportamentos culturais, né? E você tem feito lá no blog da companhia... Oh, meu Deus, esqueci. O blog... É Companhia das Letras, né, Gessé? Da Companhia das Letras, você tem feito lá no blog também descrições de comportamento de gente que fura a quarentena, isso, aquilo. Que tipo de comportamento você, como escritor, está vendo? Você cria tipos de dentro da favela, você narra as vielas, você cria personagens, tudo muito orgânico. Eu acho isso muito interessante com o gênero. A gente já falou disso. Que comportamento você está vendo agora que você está escrevendo no teu blog, que você diz assim, eu tenho que escrever sobre isso, que eu não acredito que essa pessoa está fazendo isso? Então, eu só aprendi com a minha família. De costumes durante a quarentena. Você é um narrador de costumes durante a quarentena também. Porque assim, eu aprendi isso com a minha mãe, que é as minhas tias, né? Minha mãe sempre falou que ela não é fofoqueira, tá ligado? Ela começa a falar da vida dela. Aí acaba os assuntos, ela fala da vida dos outros, tá ligado? Então eu meio que faço isso depois com meus textos, né, o Faustini? Porque, cara, assim, os comportamentos na favela, eles são iguais aos comportamentos em vários outros lugares, só que poucas pessoas escrevem sobre o dia a dia da favela, as pessoas reais. As pessoas falam de favela, quer falar de tiro, quer falar disso. Isso aí a televisão já fala. Então, eu tento pegar personagens reais e mostrar a força dessas pessoas, né, de certos comportamentos, né? Por exemplo, as pessoas falam que, sobreviveu à água da SEDAI, sobreviveu a tanto tiroteio, como a Ana Paula falou. O vírusinho vai pegar? Pior que pega, tá ligado? E uma coisa que eu também falei lá no blog é que a gente sempre falou que a rua é nós, né? A rua é nós. E aí a gente, nesse período, não tem que ser mais nós na rua, que a gente tem que realmente tentar se preservar, né? Pensando na família. E as pessoas sempre falam assim, que eu sou zica, mano, eu sou zica. Mano, dessa vez, o mosquito da dengue é nós, tá ligado? Então, assim, a gente é o corona, tá ligado? Então, a gente não pode ficar espalhando essa parada. Então, eu tento trazer coisas do dia a dia, coisas que a gente diz aqui na periferia, e trazer isso de uma forma engraçada para alertar as pessoas sobre o risco, sabe? As pessoas acham, como eu estava conversando com o Faustino antes de começar a live, que 1% de repente vai pegar e vai fazer um estrago, o corona. Mas a gente não sabe quem é 1%, tá ligado? Aí você vai pegar, eu vou falar disso, eu vou trazer o Wesley Safadão e falar daquele 1% vagabundo. Então, assim, é uma forma da gente usar a cultura local, a cultura da periferia, para informar eles mesmo também, sabe? Porque para desinformar é muito fácil. Para informar, você fala várias coisas, mostra várias teorias, mostra vários problemas. Aí vem um presidente, vem sem máscara num protesto,
sabe? Aí já quebra todo um trabalho que você faz. Então, assim, é difícil, Faustino, tem que ficar pegando vários exemplos, várias palavras para conscientizar a galera. Aí vem o líder máximo do país e fala que é só uma gripezinha. Então, é muito difícil o trabalho. Então, a gente tem que usar de todas as maneiras, todas as ferramentas, utilizar a palavra para poder conscientizar, sabe? É complicado, mas não é Não, tá impossível. ótima a resposta, excelente. Júlio Ludemir, obrigado, viu, Gessé? Júlio, vou te fazer uma pergunta aí você responde e já emenda uma pergunta para os dois, tá? Que você queira fazer. Júlio, assim, eles foram falando e aí várias coisas me ocorreram para te perguntar. Mas eu queria focar hoje, né? A gente já conversou sobre muita coisa, a gente já conversou ao longo da pandemia aí algumas vezes. Hoje eu queria um raciocínio teu em torno do seguinte: como é que você vê que essa geração, não só a Gessé como a Ana Paula, e quando eu falo geração não é uma certa idade, né? Um campo de imaginação cultural, como é que você imagina que vai começar um pós-pandemia, a partir do que essas gerações estão criando e fazendo, seja na opinião pública, seja quem está criando biblioteca, fazendo blog, seja gente que está fazendo sarau, aula online, ação no território, distribuindo cesta. Você já consegue ver um caminho para onde esse fio da periferia vai dar, na sua visão? Imaginando um pouco pegando um pouco o campo da Ana e do Gessé, o que isso tudo que está acontecendo agora e a criação deles pode abrir de caminho para um pós. Marcos, teu áudio travou. Ana, Gessé, Júlio, estão me ouvindo? Eu estou ouvindo e eu acho que eu já posso ir a partir do raciocínio dele. Pode ser, pode sim, Júlio. Obrigada. Eu acho assim, talvez a pandemia ela esteja para agora como a guerra do Vietnã esteve para uma geração de jovens que lidavam com a palavra tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E a fala do Gessé e a fala da Ana Paula, né, me apontaram assim, né, para uma banalidade da morte, né, da perda desse corpo popular, que, como a Ana Paula falou ali no começo, né, onde é que você estava que não percebeu que esse corpo popular ele era eliminado? Eu meio que parti aqui pegando ali o seu fio. Só um minuto, você está gravando, Verusca? Sigo gravando. Tá. Então, Júlio, onde esse fio da periferia vai dar? Então, retomando, eu tenho feito uma comparação entre o significado dessa pandemia para essa geração de jovens potentes, como são o Gessé e a Ana Paula, jovens potentes que lidam com a palavra, altamente articulados, com o que aconteceu com o Vietnã. Naquele momento da história, nós tínhamos uma geração que emergia dizendo que não ia repetir aquilo que os seus pais tinham feito. Não vou morrer nas guerras estúpidas criadas por vocês, velhos, para que nós, jovens, morramos. Foi esse o grande grito do Vietnã. Só que aquele grande grito do Vietnã, ele coincide também com um momento em que uma classe operária branca tinha ido para a universidade, tinha ido para a cultura, teve acesso ao que o Faustini fala de uma subjetividade periférica
inclusão subjetiva, tem umas inteligências do Faustini que eu acho que se encaixam aqui, mas que elas são parecidas com o que o Gessé vive, com o que a Ana Paula vive. Nós temos, acho que, por exemplo, nesse exato momento, seria impossível de surgir um Gessé, seria impossível de surgir uma Ana Paula Lisboa. A própria Ana Paula, ela se coloca de uma forma mais explícita que é uma menina de projeto, o que não foi o caso do Gessé. Mas o Gessé, a partir de uma certa idade, a partir de que ele descobre um certo mundo, ele vai se articulando com todos ali, com a simpatia, com a correria dele, ele chega ali na CUFA. Desculpa, o Gessé foi aluno da SPOC, onde a gente se conheceu, foi aluno de projeto. Mas ele já não era numa jovem, idade okay. mais velha. Ele foi de todas. Ele foi da SPOC, ele foi da CUFA, ele foi da FLUP, ele tirou proveito de tudo aquilo que aquele governo, que aquele momento da economia, inclusive gerando dinheiro, gerando possibilidades de inclusão, etc. e tal, ele tirou proveito numa idade mais tardia. Você, até onde eu sei, você ainda jovem, você já está no tear, você, inclusive, talvez por ser mulher, as mulheres mais antenadas, acho que as mulheres, em particular as mulheres pretas, estão tendo um papel, está tendo um maior protagonismo desde que o mundo se abriu, né, que houve possibilidades de inclusão. E, nesse momento, essa turma está indo para a rua como a juventude de uma classe operária branca fez na década de 60. Isso que aconteceu agora e que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente, mas que repercutiu no mundo todo, repercutiu em Londres, repercutiu em Paris, repercutirá no Brasil, é de uma juventude que teve acesso às coisas. Por mais que a gente fale de cansaço, por mais que tudo isso que vocês estão falando seja absolutamente verdadeiro, também é verdadeiro que, num outro momento da história, por exemplo, no momento que eu vivi, não existia a menor possibilidade de eu, com 30 anos, que é mais ou menos o que eu imagino que seja a idade do Gessé, ele deve estar ali entre 22 e 32, assim, que eu imagino que também seja a sua idade, é uma geração que cresceu numa era muito particular, numa era em que houve acessos e que pôde, né, desfrutar, né, e que pôde se incluir subjetivamente, que pôde escrever para a Companhia das Letras. Eu fico me perguntando, para a Objetiva, para o ser publicado na Espanha, o meu primeiro livro eu publiquei com 42 anos. De alguma forma, eu sou da década de 80 e existia um negócio chamado a década perdida. Eu sou de uma geração que absolutamente não teve acesso a isso e, no entanto, é uma geração que vai produzir o rock e o rock brasileiro. Eu fico me perguntando onde o Gessé vai estar daqui a 10 anos, com essa sabedoria dele, com essa capacidade dele do Ctrl-C, Ctrl-V, essa capacidade que ele tem de absolutamente absorver tudo, pegando de novo uma frase aqui do Faustini, que pobre não tem direito de aprender em curso tem que aprender, tudo em pobre tem que ser intensivo. O jovem da classe média aprende inglês em 5 anos. Um cara de origem popular ele tem que aprender inglês ali numa oportunidade eventual que ele tenha, etc. e tal. E eu fico vendo, né, onde o Gessé vai estar daqui a 10 anos. Como eu, há algum tempo atrás, me perguntava onde a Ana Paula estaria nesse momento. Então, assim, existem várias saídas. Como já foi colocado aqui, esse protagonismo de periferia ele emergiu como havia muito tempo não acontecia na nossa história. As favelas se articulando
Não sei exatamente se ali onde o Gessé está andando, ali onde o Gessé está circulando, que é um Rio de Janeiro muito particular, um Rio de Janeiro que votou no Bolsonaro e que tem uma outra leitura, inclusive, do que seja o coronavírus. Eu acho que o Gessé está trazendo de novo uma leitura muito original da vida cotidiana. Eu lembro que na última conversa que a gente teve, quando o Fauchini perguntou sobre milícia ou tráfico, ele falou: morador é morador. O morador é o morador está com ele. E isso é de uma sabedoria tão extraordinária quanto talvez essa percepção, quase que de uma assim, o humor que se começa a praticar diante do, mas assim, então muito possivelmente essas articulações ali na zona oeste do Rio de Janeiro, elas não estejam acontecendo como, por exemplo, estão acontecendo na Maré, como, por exemplo, estão acontecendo na Rocinha, como, por exemplo, estão acontecendo onde tem grandes instituições já trabalhando e que deixaram seus herdeiros. Mas, assim, então, assim, o que eu vi de caras novas, inclusive as caras que são afetadas, mais uma vez, pelo protagonismo da agência de redes, de uma forma como há muito tempo não acontecia uma renovação da militância. Mas, por outro lado, e aí voltando, assim, tipo, essa geração, que foi uma geração que teve acesso a alguma coisa, que teve algum direito, possivelmente uma geração cuja resistência, cuja reação, ela será mais contundente do que uma geração que não teve esses acessos. Maravilha, Júlio. Eu também acho que tem uma renovação acontecendo, tem uma geração de pandemia sendo criada, e também acho que a régua da geração até da Ana Paula, do Gessé, está mais desorganizada. Eles não se organizam tanto, mas é um outro tipo de organização, mas ela vem com uma régua maior até e vai ser necessária para resistir ao que virá a falta de política de apoio. Qual é a sua pergunta para os dois? Aproveitando esse nosso momento, eu brinco que o Fio da Periferia ele cumpre o papel também de ser um museu da imagem do som da periferia, aqueles registros que a gente faz dos artistas de uma determinada época. Qual a sua pergunta para os dois? Assim, eu acho que o tempo inteiro, quando eu ouço os dois, eu sempre me assusto com a capacidade que ambos têm daquilo que escrevem, mas, acima de tudo, eles trazem também uma herança que é uma herança semelhante à sua e uma herança semelhante à minha. Eles são fazedores. Eles são pessoas que ou por questões de conta ou por questões de desejos mesmo de estar operando no mundo, eles não têm apenas um projeto literário. Eles estão fazendo sempre muitas coisas. Só que eles o tempo inteiro operaram num campo de uma boa vontade social e de possibilidades de aceitação dos seus respectivos projetos. Eles nunca operaram no campo do que a gente poderia chamar do backlash, do retrocesso, de uma direita que não tem vergonha de ser burra, de ser estúpida. Como é que vocês estão se preparando para operar em um cenário que é absolutamente diferente do cenário no qual vocês cresceram? Que é um cenário de recusa, de chutar a cruz, entende? Quase que eu me lembrei daquela música do Gilberto Gil, do cara que chutar macumba de novo, assim. Então, assim, e até agora, vocês sempre operaram num campo em que a gente podia ser brother. Nesse momento, possivelmente, eu não tenha
a mesma condição de ser brother seu na medida em que, em algum momento, eu tenho que defender o meu. Entende? Não existem mais tantos recursos nesse momento. Então, assim, como é operar, tendo vocês crescido num cenário favorável, pela primeira vez num cenário desfavorável? Pelo menos no campo da cultura, né? Porque eu acho que ninguém teve cenário favorável na vida. Vai, Ana Paula. Não sei. Acho que vou ter que começar a pensar mais a partir de agora. Eu acho que eu fui criada para a dificuldade. Nunca fui educada para a bonança. Eu brinco até, quando o Júlio fala sobre geração, né? Sobre como fomos formados ou criados, eu brinco que a gente era rico e não sabia. E eu acho que, de alguma forma, eu fui preparada para a escassez, pela minha criação. Então, o meu pensamento é sempre esse. Na verdade, eu estou tentando desconstruir isso há 32 anos, né? A tentar pensar, a respirar e falar, não, tá tudo bem, é um momento, é a bonança, ou vamos aprender como chegar a isso, vamos aprender, tipo, curso intensivo de educação financeira, curso intensivo de inglês, curso intensivo de tudo, para aprender a estar num outro curso intensivo de investimento em ações. Sei lá, eu tô meio maluca fazendo um monte de coisa. Gestão da vida e da produtividade. Já que eu faço 1 milhão de coisas, eu tenho que fazer 1 milhão de coisas bem, e não meia boca. Acho que a forma que eu tenho me preparado mais é dessa forma. E eu acho que o que a gente, enquanto grupo, tem se preparado de alguma forma, não sei se é bem essa expressão, mas a gente tem formado muitos quilombos. A minha geração e juntamente com uma geração anterior, e pensando essa geração que é mais articulada, eu acho que, inclusive, esses quilombos têm sido pensados e formados por uma geração que é mais nova do que a minha. Eu acho que a minha geração e do GCE ainda somos pessoas que a gente... Primeiro que a gente demorou para se reconhecer como grupo. A gente, por mais que a gente fosse um grupo, a gente demorou para entender que a gente era um grupo. A gente demorou para entender o que era o governo Lula e o que tinha sido de avanço. A gente demorou para se encontrar. Né? Eu mesma fui encontrar o GCE em 2012. E ali foi quando a gente falou, não, peraí, a gente é um grupo, a gente é um bonde, a gente é uma CRIO, sei lá o que a gente é, mas a gente é uma parada que dá para fazer coisa, vamos fazer. Então, eu acho que essa geração mais nova, eles já se entendem como grupo muito antes da gente. Isso faz com que eles se articulem melhor. Fora, né, a tecnologia, o WhatsApp, que eram coisas que eu só fui ter meu primeiro smartphone, eu acho que foi em 2012, inclusive. Eu tinha já 23 anos. Agora você com 12, você já tem uma gama de aplicativos que já são para você se articular e construir comunidades, né? A grande força do Facebook nesse momento são os grupos, não são os perfis pessoais. Então, eu acho que tem a ver com isso, assim. Então, a gente tem pensado em formar quilombo. A gente está se articulando nesse sentido. Eu dei o meu nome, alguém subiu aí uma mensagem, dei o nome do... Eu tenho uns 3 grupos no WhatsApp que chamam quilombo, pelo menos. E dei o meu nome lá, dei o nome lá do grupo da FLUP, agora também de quilombo. Porque é isso, né? A Conceição Evaristo traz esse lugar do quilombo como um lugar de articulação, um lugar de onde a gente quer estar, né? Em contraponto a senzala, que é onde a gente era obrigado a estar preso, mas um lugar onde a gente quer estar, onde a gente consegue se articular, onde a gente consegue criar um novo modo de vida e de pensar, inclusive, o mundo, que eu acho que tem a ver muito com isso também, a forma como você pensa o mundo em que você está, e essa é a forma de, talvez, se articular e pensar essa mudança, e a forma de pensar esse mundo é pensar isso realmente em coletivo. E em 3 níveis, né?
o nível individual, então como que eu posso me desenvolver individualmente, o nível familiar, então como que eu posso não ser a única ou permanecer sendo a única na minha família que entra para uma universidade, mas como que eu posso articular minhas primas, minhas irmãs, meus sobrinhos para isso. E depois a perspectiva de comunidade. Então, como é que eu articulo o meu território, né, Antares, ou como é que eu articulo, sei lá, quem eu me identifico como minhas pessoas, nesse grupo maior e mais amplo, que eu posso também desenvolver. E aí é isso, quando a gente está cansado, tem sempre um que vai lá, tem sempre um que vai fazer o mutirão com você, quando não dá para você fazer o mutirão para bater a laje, mas vai ter pelo menos um que vai virar a laje contigo. E eu acho que essa é a forma, pelo menos para mim, pensando rápido. É isso. Ótimo. Gessé? Então, Júlio, eu nunca tive, assim, eu tive sorte também, porque eu consegui acordar para a vida, né? No momento bom, assim, que tinham várias instituições assim fortes, tinha a FLUP, tinha a CUFA, muitas coisas com o Marcos Faustino também, com a rede, lá já participei de várias paradas com eles, porque seguindo nesse caminho, eu percebi, até frequentando vários saraus, vários eventos, conhecendo vários grupos, que muita pessoa queria ser palco, mas poucos queriam ser plateia, sabe? Então, eu fui muito plateia durante muito tempo, até enquanto eu poderia estar no palco, eu estava na plateia, em vários eventos, em várias situações da vida, assim, propriamente dita. Então, eu acredito muito na troca, sabe, o Júlio? E eu doei muito para muitas pessoas, assim, eu fortaleci muita gente, e muita gente pergunta como é que pode me ajudar, mas eu nunca sei como a pessoa pode me ajudar. Eu tenho amigos multimilionários que falam, eu quero te ajudar, mas eu nunca quis, me ajuda assim, me dá isso, me dá aquilo. Eu sempre quis correr atrás das minhas paradas. Só que quando você começa a abrir seu leque de possibilidades que você depois amadurece e vê que precisa fortalecer os seus, e para você fortalecer os seus, se você não tiver, você tem que pedir ajuda pelos seus também, eu fui atrás de me legalizar, assim, total, assim, CNPJ, agora com base, com endereço. Pô, mas é tudo muito caro. Uma conta internacional, que eu pago R$ 86 todo mês, mesmo se está utilizando já há quase um ano. Então, assim, você pensar em dar o segundo passo é caro. Como você falou, como você vai se comportar daqui para frente, né? Como vai viver esse momento que agora não tem recursos. Então, assim, eu quero estar preparado para poder pegar esses recursos, Júlio. Eu não estou querendo disputar edital, não, porque edital de governo, essas paradas, eu não sei, cara. Eu acho que é muito difícil chegar a esses editais. Eu quero chegar onde ninguém chegou, eu quero fazer diferente, tá ligado? Eu quero fazer diferente, fazer diferença. Então, assim, eu tenho amigos que são muito ricos e falam, quero te ajudar, mas preciso do CNPJ, para qual conta que eu mando, não sei o quê. Agora, Faustino, amigo milionário, eu tô com uma conta CNPJ, o Júlio Milionário Europeu. Daqui a pouco, em bem pouco tempo, a gente vai estar lá com a biblioteca aberta, com as ações funcionando. Por exemplo, Faustino, eu sei que você que é o cara que fez 2 filmes agora há pouco tempo. Eu estou nessa de fazer filme também. Eu fiz um filme com R$ 800, um curta-metragem. R$ 800, tu acredita, irmão? Mas por quê? Porque acredito na troca. Porque eu sei que quem é favelado, quem é pobre e faz faculdade de cinema, quando vai trabalhar no mercado, vai trabalhar de assistente de produção do produtor do não sei o que lá. A pessoa é diretora de fotografia, vai trabalhar de assistente de câmera. Então, a minha ideia, né, do projeto lá do Polo Cinematográfico de Antares, que a gente está criando para essa biblioteca, é isso, é chamar amigos que fizeram faculdade, amigas que fizeram de cinema, que são profissionais, mas sempre estão ali por trás ali de pessoas já reconhecidas. É falar, vamos fazer um filme com a gente. Eu arrumo a câmera, tem um roteiro aqui, já tem os atores, você vai dirigir, você vai ser diretora de arte. E fazer o nome, tá ligado? Cada um vai fazer o seu nome ali na parada, todo mundo junto, ninguém vai gastar nada, mas também ninguém vai ganhar nada, mas vamos fazendo, porque eu acredito, por exemplo, eu sempre digo que a minha parada é incentivar a leitura. Só que antes de ser um filme, alguém escreveu. Então, assim, a galera vai ter que ler o texto para depois interpretar, para depois entender o filme. Então, a minha forma que eu encontrei agora de incentivar a leitura por uma forma prazerosa, porque quando as pessoas falam incentivar a leitura parece que é uma coisa chata, tem que obrigar a pessoa a ler. Com prazer é isso, vamos fazer um filme, esses aqui são umas falas,
vamos fazer o teste, bota a galera para ler, tá ligado? Então é isso, Júlio, acredito muito nessa troca. Então eu tô me preparando para poder receber, tá ligado? Se alguém estiver vendo aí e quiser doar, hoje eu posso doar a Z, tá ligado? Então, só conectar. Muito bom. Tamo junto. Muito bom, então, se aquilombar de um lado e continuar acreditando em realizar e criar redes para isso. Eu acho que os etos estão colocados aí como são fios para continuar a luta. Não há dúvida de que haverá luta. Vou abrir agora para 2 perguntas, e são só 2, elas devem ser bem rapidinhas. A gente vai abrir e aí a gente vai abrir o áudio, faz a pergunta, os 2 respondem e depois a gente vai para a finalização. Então, por favor, quem quiser fazer pergunta, aperte o sinal de levantar a mão. Nesse momento, os 2 primeiros nós vamos abrir. Temos alguém que quer fazer pergunta? Temos a Selma. Chama Maria. Mas ela levantou a mão? Sim. Tá. E quem é a outra pessoa? Que eu não consigo ver quem levantou a mão aqui. Mais alguém quer fazer? Eu vou, então, convidar o Jorge Udice para fazer uma pergunta. Marcos, tem a Eliane também. Eliane e Selma. Tá. Então, mas vamos abrir para... O Jorge Udice já está convocado. Pode deixar ele fazer. Ele vai fazer uma fala no final, então. Estou sempre chamando ele para fazer. Jorge Udice é o nosso ouvinte presente em todos os encontros. Obrigado, Jorge, por você se interessar. Ouvinte ilustre. É isso aí. Ou 10 ou 20. Selma, por favor, abre o microfone para a Selma para ela fazer a pergunta. Por favor, Selma. Abriu? Abriu. Bom, Ana Paula, Júlio, boa tarde a todos. Eu sou uma mulher preta, de 64 anos, e vou fazer uma provocação para Ana Paula, minha orientadora. Seguinte, Ana Paula, eu também estou cansada de educar branco a usar palavras que ele não sabe usar. Eu tenho uma militância de muito tempo. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: menina bonita, corajosa, você não está sozinha, tem muita gente lutando. A gente tem que ensinar para os brancos que eles têm que se pensar como brancos numa sociedade racista. Eles não nos deram nada, não nos oportunizaram nada. E agora querem dizer para a gente que a gente está pensando alguma coisa que a gente vem falando há muito tempo. Então, a pergunta também para o Gessé. Gessé, se você está aí onde você está, é porque eu existi, minha mãe existiu, meu pai existiu. Não precisa de ajuda de branco para fazer o que você está fazendo, não. O que a gente tem de conhecimento, de riqueza, está na nossa vivência cotidiana. Sabe, se você existe, se Ana Paula existe, é porque existiu a maré, é porque existiu a favela. Então, vamos tomar cuidado com o que os brancos estão querendo dizer e com que palavras que eles querem colocar na nossa cabeça. A palavra periferia me incomoda, porque ela me coloca num lugar de restrição. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa palavra periferia. A periferia é ressignificada por nós, pretos e pretas na sociedade. Periferia para branco é uma coisa, periferia para mim é lugar de luta, de resistência e de produção de conhecimento e arte. Então, eu queria falar sobre isso. A palavra periferia, como vem colocado em alguns momentos, ela quer nos subalternizar e nos colocar num lugar de não saber, de não conhecimento, como se só agora esse conhecimento existia. Periferia não me incomoda. O que me incomoda é quando a periferia vem higienizada e tratada com uma perspectiva de um conhecimento construído na academia. A periferia faz parte da minha existência, de ser quem eu sou. Eu não nasci numa favela, mas eu sou a primeira da minha família a chegar na universidade, em 1978, há muito tempo. Então, eu tenho uma construção do pensar negro, do pensar-se negro na sociedade que vem de muito tempo. Vamos tomar cuidado, eu gostaria que vocês trouxessem para a gente o que significa a palavra favela, periferia, ser negro para nós.
e não como essa palavra está sendo higienizada por algumas pessoas que estão dizendo que estão lutando contra o racismo hoje. Essa é a minha provocação para vocês. Obrigado. Obrigado, Selma. Elaine ou é Eliane? Desculpa, eu não li aqui, Verusca. Eliane. Eliane. Bom, eu demorei para... Eliane Costa, gente. Meu Deus! Eliane Costa. Meu Deus. Eu levantei a mão só na hora que vocês já iam encerrar as perguntas para, enfim, para deixar perguntas para quem... deixar o espaço para quem realmente tivesse perguntas. Eu não tenho pergunta, quer dizer, tenho inúmeras perguntas na cabeça, mas não cabem aqui nesse momento. Eu quero só agradecer por esse tipo de ação aí dos webinários. Acho que estou inscrita para o de quinta-feira também. Acho que a escolha está sendo muito interessante, o formato, essa questão do comentarista, né? O Júlio aí, as pessoas, enfim, é um prazer imenso no meio dessa seca que a gente está vivendo, né? Desse momento tão sem futuro, sem perspectiva, a gente vê Ana Paula e Gessé falando aí das suas ações e vivos, né? E fazendo. Então, eu não queria ter ocupado o espaço de pergunta, por isso eu esperei que ninguém fosse mais perguntar, e aí, quando vocês disseram que ia parar, eu quis me registrar só para registrar essa alegria e essa coisa bacana de estar podendo ver vocês 4 juntos aqui na minha tela num momento desse. Obrigado, Eliane. Querido Gessé e Ana Paula, eu vou pedir então que vocês respondam, já contendo considerações finais, tá? Agora o Gessé começa. Tá, então. Periferia, favela, né? Então, eu acredito muito, realmente, não é o branco que vai pautar, coisa e tal, não sei o quê. Pra gente, assim, que mora na periferia, tudo é mais difícil, tá ligado? Por exemplo, quando a gente faz o teatro, as pessoas falam que a gente tem um grupo de teatro amador. Quando a gente faz música, o funk, por exemplo, é proibidão e a música dos mais velhos é chamada de música brega. A gente que mora em favela, periferia, né, comunidade, dependendo de como as pessoas falam, a gente faz eventos, a gente não é produtora cultural, a gente é agitador cultural. E se a gente escreve livro, é literatura marginal. Então as pessoas sempre arrumam um jeito de botar as nossas coisas em umas caixinhas isoladas, assim, né, para dizer que não é a mesma coisa, que é diferente, que a nossa literatura não é literatura, que a nossa música não é música, é o funk proibidão. Então, foi pensando nisso, inclusive, que eu criei o Marginal, que é quem veio das margens para o now, porque a periferia, a favela, ela é periférica porque ela não está no centro, ela não está no centro das atenções. Então, quando eu pensei no Marginal, é trazer da margem para o now, para o agora, né? Tipo, é a nossa hora e tal, tá ligado? Então, assim, quem sou eu para poder dizer alguma coisa para você que já fez faculdade, já é formado, já tem um pouco mais de idade do que eu? Então, assim, eu não sei se eu posso contribuir tanto para você, para te responder uma pergunta desse grau de sensibilidade. Mas o que eu costumo falar, pode me chamar de favelado, de periférico, pode me chamar de marginal, só não pode deixar de me chamar, senão eu vou lá e invado, tá ligado? Então é isso. Maravilha. Vai lá, Paulo. Ana? Gente, Selma é minha orientanda. Vocês viram o nível, né? De mulheres. Ô, Selma. Então, essa discussão de comunidade, eu lembro dela quando eu tinha 13, 14 anos. Porque eu estudei ensino fundamental todo na Tijuca, que é um grande vale cercado por favelas de todos os lados. Inclusive, morava em uma favela, né? Morava no Morro da Formiga. Boa parte da minha família está entre Formiga, Borel e Salgueiro.
E eu lembro de que na escola tinha essa discussão de não poder falar favela, de ter que falar comunidade quando a gente fosse se referir aonde a gente morava. E eu sempre achei isso muito estranho, porque a comunidade parecia uma coisa de meio hippie, sabe? Uma coisa assim, comunidade. Não era, eu não morava numa comunidade, eu morava num morro, morava na favela. E aí isso sempre foi algo que eu fiquei refletindo sobre. Essa semana, na verdade, né, desde o final da semana passada, a gente tem brincado muito em um dos meus quilombos, que é como se está sendo um novembro fora de época, porque estão chamando a gente para tudo, né? Para falar de tudo. E aí, eu tomei algumas decisões a partir do que aconteceu nas últimas semanas, que eu vou ter que dizer muitos nãos. Eu já dizia alguns, mas a partir desse momento eu aumentei o meu número de nãos e aumentei, inclusive, o meu tom para dizer alguns nãos. Não, porque algumas perguntas são muito burras e, assim, não confundam burro com ingênuo ou não sabe. É tipo, sabe, pessoas que não se preparam efetivamente para o meu trabalho, para lidar comigo, ou para me entrevistar, ou para me fazer algum pedido, sabe? Tem pessoas que acham que o meu é como se fosse uma obrigação minha falar sobre racismo. Afinal, eu sou preta, vivi isso a vida inteira, eu tenho que falar sobre isso, inclusive de graça, porque é uma vivência minha, nem tenho que receber por isso. Então, eu tive que mudar um pouco o patamar assim, da minha fala e de alguns tratos com algumas pessoas, principalmente pessoas brancas. Eu, assim, me abstenho totalmente do lugar de educadora nesse sentido, porque não acho que é minha obrigação. Não tenho nada contra ou numa fala assim de deslegitimar pessoas negras que querem estar nesse lugar, que querem escrever livros, ou fazer teses, ou apresentar programas, ou twittar, ou postar no Instagram coisas que sejam para educar pessoas brancas. Tudo bem, mas não é minha tarefa, não é meu trabalho, e não é o que eu vou fazer, e não vou ser forçada a isso. Então, eu tive que dar uns alertas, assim. Aconteceu, por exemplo, semana passada, de eu dar uma entrevista e ainda bem, eu brinquei que ainda bem que era uma entrevista que era escrita, né? Que eu não sei o que eu teria escrito, o que eu teria falado se fosse uma entrevista ao vivo, assim, que eu fiquei bastante chateada com a pergunta. Porque uma das perguntas foi como é que eu me sentia estando à margem da literatura? E aí eu respondi, olha, então, primeiramente, eu não estou à margem de nada. Na verdade, né, que é uma discussão que a gente traz da agência, não existe um único centro. O centro está em toda parte. E eu estou exatamente no centro de onde eu deveria estar. Acho que você que não percebeu, não viu o centro de onde eu estou, né? Inclusive, eu estar sendo entrevistada por uma pessoa mostra que é isso. Mas, enfim... Eu acho que a periferia é esse lugar que é centro. Eu sempre conto a primeira vez, uma das primeiras vezes, né, que eu cheguei. Na verdade, foi a primeira vez que eu fui a Maré, naquele horário, assim, foi a aula inaugural do SPOC. Era uma sexta-feira, se eu não me engano, 7h. Eu morava no Engenho Novo, peguei o 696, Ilha do Dendê, desci na Passarela 9 da Avenida Brasil. Quando eu entrei na Nova Holanda, quando eu olhei a Nova Holanda, isso em 2012, eu fiquei absolutamente encantada, porque era uma vida, era um movimento, era tanta gente, era moto, cachorro, caminhão, bicicleta, churrasquinho, cracudo, e, sabe, menina com bolsa de compra e menina de shortinho e sutiã, sem ninguém mexer com ela. Eu falei, como é que existe um lugar desse na cidade e ninguém nunca me trouxe aqui? Isso é absurdo.
Foi essa a sensação que eu tive. Porque a Maré, especialmente, né? Eu brinco sempre, minha favela favorita, a Nova Holanda, é o centro. Não tem periferia ali. Então, eu acho que é importante, acho que a minha fala e a fala do Gessé e a fala de tantas outras pessoas tem sido nessa perspectiva, assim, de que a gente é o centro, né? Como eu falei no início, assim, as pessoas é que estavam, sei lá, fazendo o que da vida e que não perceberam isso. Mas isso não é um problema nosso, é um problema das pessoas. Então, acho que eu tenho que usar o meu tempo, que eu tenho tanta coisa para fazer, para ler, para estudar, para trabalhar, ensinando isso para alguém. Até porque está tudo aí, assim, tá tudo online. Você dá um Google, você aprende tudo. Você faz um curso intensivo, né? Que é o nosso curso. Mas as pessoas não querem fazer, elas querem tudo muito mais ligado. Enfim, acho que é isso. Obrigada. Excelente, gente. Eu quero muito, muito, muito agradecer a vocês. Esse nosso formato do Fio da Periferia é curtinho assim mesmo, não é um seminário, é a ideia de fazer um registro do pensamento de artistas, ativistas e comunicadores de periferia, da periferia cultural, de uma ideia de ação e o que eles estão pensando e fazendo nesse momento. Eu quero dizer que eu tenho uma grande admiração por vocês três, por tudo que já fizemos juntos e pelo que vocês realizam. É muito poderoso, nós não podemos desistir. E muito obrigado por vocês terem aceitado de estar aqui. E foi muito bacana. E o nosso próximo webinário é nessa quinta, com Eliana Souza Silva e Henrique Silveira. Nós vamos nos debruçar sobre a guerra dos dados para poder comprovar o que está acontecendo dentro das favelas de periferia. Vamos trabalhar com duas organizações que lutam, enquanto o governo esconde dados, duas organizações na metrópole e na favela, numa favela do Rio de Janeiro, produzem dados para mostrar a real gravidade do assunto, da questão do que está acontecendo agora nos territórios populares. Júlio, obrigado também. Você começou na luz em Londres, já está aí na penumbra. Eu falo. Ana, muito obrigado. Feio, cara, tem que me esconder. Nada. Gessé, muito obrigado a vocês, viu? Queria também aqui dizer que o Fio da Periferia é uma ação da Agência de Redes para a Juventude. Estamos realizando outras ações nesse momento também. Entregas de cestas para mais de 1.000 famílias em 50 comunidades, entrega de livros, produção de conteúdo, também uma videoinstalação com atores e atrizes de favela sobre o que está acontecendo. E o Fio da Periferia faz parte disso. Muito obrigado ao Instituto Moreira Salles. Nossa equipe do Fio da Periferia é Valquíria Oliveira, Luana Pinheiro, Verusca, Delfino e Ael, e esse aqui que vos fala. Obrigado a todos que estão aqui e a vocês também.